Vamos entrar agora na parte da mentalidade cristã, pastor, no mundo não cristão. Esse tema mexeu muito comigo. Sim. E cada vez que eu fui lendo o livro, eu fiquei impactado com muitas coisas que o senhor escreveu aqui. E por isso que eu falo para você, compre, leia, vai trazer edificação para a tua vida. E nesse contexto de que o senhor escreveu esse livro, como surgiu esse projeto e qual o objetivo principal dele? Olha só, a gente estava, de fato, já trabalhando o nosso mestrado, né? Foi o segundo mestrado que a gente fez ali no Betel. E esse a gente foi até assim, o final na conclusão de fazer uma defesa, né? E eu fiquei buscando uma inspiração de que tema poderia ser um tema relevante, um tema importante, um tema contextualizado. E talvez lá no segundo módulo, né, que a gente estava fazendo, veio esse tema, como falar da mentalidade cristã. Mas falar o que da mentalidade cristã? Claro, evidentemente, você quando pensa em um tema, inclusive para fazer uma defesa dentro dessa área, você precisa ter material no mercado para você consultar. Tem que ser um trabalho de consulta. Aqui, pelo menos, tem umas 90 obras consultadas, lidas, que tem que ir. Não pode ser menos do que isso, não. E automaticamente também você tem que aí ter umas 90, 100 laudas também digitadas, tamanho A4, bonito, para poder ser lido e depois ser defendido. Só que isso me veio como um assunto, duas coisas que se juntaram. Mentalidade, assim, não pensamos como deveríamos pensar segundo Cristo. Não pensamos como deveríamos pensar segundo o Evangelho. Isso é muito evidente no nosso meio, tá? No nosso contexto. E, ao mesmo tempo, a pregação, que sempre foi algo que aflorou muito, né, como tema em mim. E a ideia, assim, será que a pregação expositiva, a pregação da palavra, ela não estaria, de alguma forma, nos ajudando a produzir essa mentalidade cristã? Dando resultado? Dando esse resultado. Aí é claro que outras coisitas precisaram ser trabalhadas aqui, mas a ideia é justamente essa. Então, o livro ele é exatamente para falar, primeiro, que nós não temos, vamos falar no geral, tá? Só para não ficar assim, parecendo que a gente está falando mal dos outros, nós não temos uma mentalidade cristã. Por quê? Porque a gente vive num mundo não cristão. E esse mundo não cristão, ele automaticamente nos influencia muito no modo de pensar. E aí a gente acaba, mesmo estando dentro de uma igreja, dentro do cristianismo e com as práticas do cristianismo e tudo mais, mas o nosso modus de pensar e operante ou de operar acaba não sendo exatamente como o Evangelho nos ensina. E você vai encontrar muito texto falando sobre essa mudança de mentalidade. Romanos 12:2 é um dos que eu gosto mais de citar. Também gosto. É um dos principais. Paulo também vai dizer que nós temos a mente de Cristo e vamos por aí. E aí o livro é esse. Primeiro a gente teve que mostrar, não dá para falar todos os detalhes, senão você não leva os 20 mil livros, tá bom? Eu tenho que falar assim, no aumentativo, da parábola, para pelo menos 10% acontecer. Mas assim, a gente teve que primeiro trabalhar a ideia de que nós realmente vivemos num mundo que não pensa como cristão. Então a gente vai mostrar quais são as características desse mundo que não é cristão, e mostrar também que a nossa mentalidade, na maioria das vezes, não é. Dar um exemplo de mentalidade cristã e não cristã. E aí a gente apresenta no livro quais os caminhos tá? Que podem produzir essa mentalidade cristã. E entre elas está a pregação expositiva. Tá? Então, entre elas está a pregação expositiva. Uma maneira que eu também percebi aqui, que o senhor falou dessa mentalidade cristã, no nosso meio, que tenho percebido depois, então, de ler o livro, que me trouxe esse despertamento, foi que nós falamos muito sobre mentalidade cristã, sobre ser cristão, mas quando chega na prática a gente esbarra em muita coisa. E isso aí cria um abismo entre essa mentalidade de Cristo e a mentalidade do mundo, que nós estamos centrados no meio e a gente às vezes não sabe para onde vai. Isso nos deixa muito aprisionados em algumas áreas. Aí
queria que o senhor trouxesse qual a sua visão ou sua cosmovisão de mentalidade cristã. Para pessoal, aquela lógica que o pessoal vai ter que comprar o livro para saber, sim. Mas dá aquela pincelada assim, o que é uma mentalidade cristã? A gente pode fazer um resumo, que quando falamos de uma mentalidade cristã, a gente está falando sobre a perspectiva, cosmovisão, essa é a cosmovisão, palavra, né? Isso. Cosmovisão, visão de mundo. A minha visão de mundo eu gosto de sempre dar esse exemplo, ó. Você pega o óculos do Evangelho de Cristo. Então, assim, sem o Evangelho, o óculos, você tem uma visão, você tem uma percepção, você tem um discernimento. E, automaticamente, isso vai produzir sua ação, seu modo de viver, seu caráter. Quando você coloca a ótica de Cristo, que é a partir da sua palavra, você passa, então, a ter uma outra visão, percepção, emoção vai sendo trabalhada, ação trabalhada, modo vivente, nova criatura. Deixa eu dar um exemplo, por exemplo, que não está especificamente no livro, mas tem a ver, né? Quando você pega o Sermão do Monte, Jesus começa no Sermão do Monte dizendo que felicidade não é um lugar onde você chega. Felicidade é um caminho por onde você vai. Então, felicidade não é conquista. Felicidade não é o ter. Felicidade é o ser. E ele vai dizendo que até quem é perseguido é feliz. Bem-aventurado. Como é que é feliz quem é perseguido, gente? Mas é porque a nossa mentalidade mudou. Ela tem a ver com conquista, ela tem a ver com a porta aberta, ela tem a ver... Isso tem sido um grande problema no nosso meio evangélico, porque de muitos púlpitos ainda se tem pregado que vida com Deus, vida de vitória e tal, é a coisa boa, o contar a bênção, né? Jesus também, nesse Sermão do Monte, ele vai dar um sentido de culto. Ele vai dizer que culto e vida cristã é uma vida cujo relacionamento ele tem que ser um relacionamento que desemboque o amor de Deus. Aí é o que Jesus diz, que se você veio para trazer a sua oferta e você percebe que alguém é que tem alguma coisa contra você, olha só, olha a percepção, olha a visão. A ótica. Não me entregue a sua oferta, que a sua oferta não tem sentido para mim nesse momento. Deixa ela do ladinho e vai lá até essa pessoa que tem alguma coisa contra você, é essa pessoa que se tornou seu inimigo, é essa pessoa que está tirando de lá para cá. Mas você deixa a oferta que vai lá, faz a parte que lhe cabe. Qual é a parte que lhe cabe? Resolve isso aí. Se tem que pedir o perdão, perdoa, peça. Se tem que perdoar, perdoa, etc. A parte que te cabe é essa. Se do outro lado funcionar, bem, sem problema nenhum. Se não funcionar, a sua parte foi feita. Aí volta e entrega a sua oferta. Aí está recebida. Olha a mentalidade. Jesus também vai falar sobre fé. Fé para Jesus, nesse texto de Mateus 6, por exemplo, é o contrário de ansiedade. Então, não é nem a questão de incredulidade. Jesus vai dizer assim, por que andeis ansiosos? Com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber? E aí é interessante que Jesus não manda orar, Jesus não manda ir para uma consagração, Jesus não manda... Muito interessante isso. Jesus diz assim, olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, mas tem a certeza de que todos os dias tem o que comer. Fé. Aí Jesus vem, aquele know-how de que você vem para o primeiro round, assim, quando tu começa a balançar para lá e para cá, pô, já derrubou no primeiro, tu nem sabe nem quantos minutos tu ficou em pé. Ele vem e pergunta assim, porventura, você vale mais do que as aves do céu? Gente, pelo amor de Jesus, é só para ele dizer assim, se o Pai Celeste está cuidando de ave do céu, que vale menos do que você, eu preciso te dizer alguma coisa? Então, assim, um negócio extraordinário. Já está escrito. Já está escrito. Então, assim, Jesus, ele vai... E uma, só para fechar, que é essa que eu acho que é maravilhosa, e essa semana eu falei também em uma das salas de aulas, não lembro qual, mas eu falei, Mateus 5, verso 36, 37, 38, Jesus ensinando superação. Jesus diz que a gente vai ter na vida perversidade. Mas como é que eu venço a perversidade? Não com a resistência. Porque o nosso modo pensante, horizontal, resiste à perversidade. Não, Jesus diz que não se resiste. Quando eu resisto à perversidade, eu a alimento.
A perversidade do outro é alimentada com a minha resistência. E o que me faz resistir é porque ele é perverso, mas a perversidade dele é alimentada com a minha resistência. Jesus diz assim, não resiste, supere. Aí ele diz assim, se te obrigarem a andar uma milha, o que faz o outro querer fazer você andar? Porque ele entende que te escravizou, te obrigou, te levou a andar uma milha. Aí Jesus diz assim, faça dessa uma milha um caminho de papo, sei lá, evangeliza. Bate um papo, ora por ele. Se Cristo comigo vai, eu irei, vamos embora, vai indo. Quando terminar uma milha, diz assim, rapaz, gostei tanto de andar com você, vamos andar mais uma milha? Perdeu a graça, a perversidade morreu ali, ela não consegue prosseguir. Aí ele vai dar o outro exemplo, se te tomar a capa, dá a túnica. Então, olha que mentalidade, Jesus dizendo assim, se alguém está querendo te escravizar, não lhe dê esse direito. É isso que eu disse em sala de aula essa semana. Por que às vezes a gente está angustiado? Então, você que está ouvindo, você está angustiado, por que às vezes você está atribulado, por que às vezes você está perseguido? É porque você deixou que alguém te perseguisse. É porque você deixou que alguém te atribulasse. E o único que abre a porta da alma e do coração não é diabo, é você. Então, se você autorizou, o outro vai continuar lá, te perseguindo. É igual aquela coisa da fofoca. Meu Deus, a fofoca, pastor. Aí quando ouviu falar no meu nome, eu tenho que ir atrás de quem? Para quê? Para explicar o quê? Para falar o quê? Só vai dar problema. Você está dando exatamente a energia que o outro precisa. Está alimentando, né? Está alimentando o fogo. Entendeu? Então isso é que é a mentalidade cristã que a gente precisa ter, inclusive de que a nossa relação com Deus não é uma relação mercadológica. Isso é um dos problemas que a gente tem enfrentado nesse mundo hoje, nessa contemporaneidade, até nas igrejas onde a gente está ensinando a palavra de Deus bonitinho, direitinho, mas isso é tão forte na cultura que de vez em quando na fala, na oração, na conversa que vai e que vem, você percebe que ainda tem aquela coisa de, tipo, eu orei muito. E é igual aquela oração, muito poder, pouco oração, pouco poder, isso é meio complicado, porque ainda que a gente orando muito, a gente vai estar mais próximo de Deus, etc., mas às vezes essa frase está falando no sentido de quantitativo, no sentido de como se fosse negócio, naquela coisa acumulativo, e isso é complicado, porque você pode estar orando muito e a luta está aí. E o outro que não está orando quase coisa nenhuma, a luta ainda não chegou. Aí pronto, você vai ficar lá pronto. Eu me lembro que tinha um novo convertido que eu perguntava para ele o tempo todo e falava assim para ele, e aí, como é que tá? Pastor, estou bem, estou na benção. Falei, mas cuidado que a luta vem. Ele, pastor, o senhor está me agorando? Não, falei, estou te agorando não, estou só te avisando. Aí passou um tempo, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, se batizou, depois, pastor, tá luta. Eu falei, seja bem-vindo. Faz parte do nosso dia a dia. Amém.